Livro rendido ao Espírito Santo, de Hayley Brown. Capítulo 8. Jesus fala do Espírito Santo. As passagens de João 14, 15, 16 e 17 estão entre as minhas favoritas na Bíblia. Esses capítulos são escritos consecutivamente como uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos sobre a sua partida, e ele revela uma parte muito poderosa da história de Deus que está prestes a se desenrolar. Essa poderosa revelação fará parte de uma nova era em que a humanidade entrará, uma vida cheia da presença constante de Deus, com seu Espírito agora habitando em nós. Na passagem anterior, João 13, Jesus está falando com seus discípulos sobre a hora da sua morte que se aproxima e o fato de que ele os deixará. Essa mensagem que ele está lhes entregando é muito angustiante, mas logo começa a compartilhar a sua oração e os propósitos de Deus para cada um deles assim que a mudança de estação acontecesse. No meio disso, em João 14,16, ele lhes dá a promessa do Espírito Santo, a quem ele chama de Paracleto. Essa palavra grega significa aquele que é chamado para estar ao lado. Não encontramos uma única palavra que realmente resuma o significado desse termo, mas algumas delas que os estudiosos usaram para traduzir o significado de Paracleto são Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor e Advogado. Jesus, em João 14,16, compartilha como ele enviará o outro Paracleto, o que não significa alguém diferente, mas sim igual a ele. Essa palavra descreve que o próprio Jesus havia sido consolador, ajudador e conselheiro e advogado dos discípulos enquanto estava na terra. E agora que ele está partindo fisicamente, enviará outro exatamente como ele, que será o Espírito de Deus. O ensino de Jesus sobre a promessa do Espírito é uma profecia de uma nova estação épica para o povo de Deus, que estava prestes a acontecer naquele momento. Abre aspas. No entanto, estou lhes dizendo nada além da verdade quando digo que é proveitoso, bom, vantajoso, conveniente para vocês que eu vá embora. Pois se eu não for o Consolador, entre parênteses, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, apoiador, não virá para vocês, para estar em íntima comunhão com vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Desculpa, eu vou ler novamente esse versículo porque ela coloca aqui parênteses e colchetes e eu vou destacar isso na leitura. Abre aspas. No entanto, estou lhes dizendo nada além da verdade quando digo que é proveitoso, parênteses, bom, vantajoso, conveniente para vocês que eu vá embora. Pois se eu não for o Consolador, entre parênteses, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, apoiador, não virá para vocês. Parênteses, para estar em íntima comunhão com vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês, parênteses, para estar em íntima comunhão com vocês. João 16:7 AMPC. Jesus sabia que a sua missão na terra estava chegando ao fim e que ele, totalmente Deus, que se fez carne em submissão à vontade do Pai, iria deixá-los. Ele não mais viveria nem caminharia ao lado deles, como havia feito nos últimos 3 anos, porque quando a sua missão na terra fosse cumprida, Jesus ascenderia à direita do Pai e enviaria o Espírito Santo. Quando isso aconteceu, o poder e a presença de Jesus se espalharam pelo mundo, habitando em cada crente. O Espírito Santo viria sobre eles no Pentecostes e pela primeira vez seria derramado sobre os discípulos, enchendo-os com o poder de Deus para espalharem as boas novas. Nosso Consolador. Embora Jesus tivesse uma esperança imensa na vinda do Espírito, você consegue imaginar a angústia que os discípulos estavam sentindo quando Jesus lhes falou sobre sua morte e partida iminente? Nos últimos 3 anos, eles haviam abandonado tudo o que conheciam e seguido o seu rabino, a quem sabiam ser o Messias. Toda a esperança deles estava em Jesus para a liberdade e a salvação dos judeus, e eles observavam cada movimento dele a cada dia. Jesus sabe que eles estão angustiados, mas não muda de assunto, porque também sabe que o que está por vir faz parte de um plano maior, um plano glorioso e vitorioso.
Tenho certeza de que os discípulos pensaram que a melhor maneira seria Jesus permanecer com eles, tornar-se rei e acabar com o domínio do Império Romano. Com certeza, a morte de Jesus não parecia a melhor opção. Quantas vezes na nossa vida nos sentimos angustiados ou preocupados com as coisas? Com algo que está ou não está acontecendo? Quantas vezes sentimos que isso não pode ser o melhor plano, Senhor? A beleza desse momento é que Jesus lhes informa que não os deixará órfãos, nem jamais os deixará. Temos uma promessa segura no Senhor de que não seremos abandonados em nossa pior estação ou em nossas provações, e certamente não seremos abandonados quando as coisas fizerem sentido para nós. A resposta de consolo que Jesus procura dar não é uma de que vai ser fácil, mas sim uma com base na promessa do Espírito Santo, na qual ele oferece esperança. A promessa da sua presença constante com eles. Jesus não lhes entrega uma estratégia naquele momento. Ele promete a eles aquele que estará sempre presente, aquele que é o Consolador, Conselheiro, o seu próprio Espírito. O Consolador e a coragem. Houve uma temporada, alguns anos atrás, em que o Senhor estava lidando comigo em relação a encontrar conforto no controle. O Senhor me disse: você se apega àquilo em que encontra conforto, significando que começamos a depender daquilo que nos conforta. Nem todas as coisas que nos trazem conforto vêm de Deus e nem todas nos dão liberdade. Na verdade, algumas das coisas prejudiciais nas quais encontramos conforto criam mais medo, ansiedade e desesperança. Claro que pode haver alívio momentâneo, mas o fruto a longo prazo é a destruição de tudo que é bom. Encontrar conforto no controle parecia bom quando eu tinha a capacidade de controlar, mas todos sabemos que isso é passageiro. De repente, você está vivendo uma vida cheia de ansiedade porque está justamente tentando se apegar a coisas que são impossíveis de segurar. O exemplo disso é tentar controlar a felicidade de alguém que amamos. Nos nossos melhores dias, podemos estar perto de tudo que essa pessoa precisa e preencher todas as lacunas que conseguimos pensar, mas ainda assim, às vezes isso não mudaria o humor dela. Isso poderia causar conflito e frustração na nossa conexão, porque essa pessoa não responde a todo o nosso esforço árduo da maneira que esperávamos. Ou poderíamos nos levar a trabalhar demais até não conseguirmos entregar mais nada. A essa altura, você está cansado, frustrado e se sentindo mais impotente do que antes, e é nesse momento que a ofensa e a amargura tentam se infiltrar. Esses falsos lugares de conforto, como a necessidade de se sentir no controle, criam caos na nossa vida, mas Deus nos convida a encontrar descanso nele como nossa fonte. Quando nos apegamos a Deus, dependemos da sua força e verdade, e com isso, recebemos a sua coragem. Quando uma criança pequena começa a descobrir o mundo pela primeira vez, você a observará depois de um tempo explorando um lugar, correr de volta para a mãe ou o pai, ou um adulto próximo, para receber um abraço ou querer ser pega no colo. Vou ler de novo, porque eu li de uma forma confusa. Quando uma criança pequena começa a descobrir o mundo pela primeira vez, você a observará, depois de um tempo explorando um lugar, correr de volta para a mãe ou o pai, ou um adulto próximo, para receber um abraço ou querer ser pega no colo. Depois de um tempo com a mãe ou o pai, ela voltará a se aventurar, a explorar e a crescer. Quando as nossas crianças recebem conforto da fonte de amor da vida delas, elas adquirem coragem. O meu filho mais novo acabou de completar 2 anos e é o maior aventureiro da nossa família. Ele gosta de correr grandes riscos, subir em coisas altas demais para o meu gosto, além de adorar pular e rolar. Ele é incrivelmente resiliente, cheio de vida e energia. O que acho interessante, no entanto, é que ele é o filho que mais precisa de conforto, seja de mim ou do meu marido. Ele adora ser segurado ou brincar de lutar. Ele precisa da minha presença física para reabastecer o seu tanque de coragem e, a partir daí, se lançar em suas novas aventuras. Isso não é apenas uma boa ideia ou conceito de que estou falando. Vemos evidências físicas do Consolador, Paracleto, dando coragem da mesma maneira nos primeiros capítulos de Atos. Em Mateus 26, do versículo 30 ao 35, vemos o discípulo Pedro dialogar com Jesus sobre traição e negação.
Pedro, que acredito ser sincero e ter um coração que amava profundamente Jesus, discorda veementemente de Jesus e afirma que nunca o negaria, nem mesmo diante da morte. Acredito em Pedro aqui. Acho que ele estava sendo completamente verdadeiro em seu desejo. No entanto, conheço a mim mesma e sei que às vezes é mais fácil ter coragem para falar do que para agir. Pedro era um homem zeloso. Vemos que ele foi o único a sair do barco para andar sobre as águas e ir até Jesus. Ver Mateus 14, 29. A cortar a orelha de um soldado quando foram prender Jesus. Ver João 18, 10. E um dos que correu para ver o seu túmulo vazio. Ver João 20, 30. Contudo, infelizmente, quando foi colocado à prova, enfrentando a possibilidade de ser morto ou sofrer perseguição após a prisão de Jesus, ele não cumpriu a promessa feita ao Senhor. Abre aspas. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 54 ao 62, NVI. No ano passado, lembro-me de que, em um culto de Sexta-feira Santa, estavam lendo esse trecho das Escrituras quando fui tomada pela presença de Deus e um santo temor tomou conta de mim quando comecei a perceber o quanto sou parecida com Pedro. Houve momentos em que, com zelo, fiz promessas ao Senhor, porém, por permitir que o temor dos homens operasse em minha vida, tantas vezes o neguei diante do medo. Penso que muitas vezes posso ler a história de Pedro e julgá-lo pela sua negação. Talvez porque a minha negação não pareça tão óbvia ou tão grande quanto a dele. No entanto, naquele culto de Sexta-feira Santa, Deus me mostrou lugares onde meu coração agiu da mesma forma que o de Pedro. Eu me vejo em Pedro. Vejo a humanidade em Pedro. Eu disse várias vezes ao Senhor que Ele poderia ter todo o meu ser e realmente senti que falava sério. Já prometi a Ele o meu sim, não importando o custo. E então, nos momentos em que Ele me pediu para declarar uma verdade ou agir em fé, permiti que o temor dos homens quebrasse as promessas que lhe fiz. Mas a história não termina aí. Em Atos dos Apóstolos 2, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, momento em que a presença de Deus invadiu o mundo e pela primeira vez na história ele encheu toda a casa. A vinda do Espírito Santo revelou um novo tempo, Deus em nós, a plenitude de Deus, do seu poder, do seu amor e da sua personalidade tornou-se disponível para nós sem restrições. Então, algo maravilhoso aconteceu com o nosso querido amigo Pedro quando ele fica cheio do Espírito Santo. Ele se torna incrivelmente ousado. Pedro prega em Atos dos Apóstolos 2 com grande ousadia e começa a liderar o nascimento e a expansão explosiva do Evangelho e, assim, da Igreja. Em Atos dos Apóstolos 3 e 4, vemos Pedro e João caminhando em sinais e maravilhas e, por isso, enfrentando perseguições. Contudo, em vez de Pedro recuar diante da perseguição, como havia feito antes, ele clama ao Senhor por mais ousadia. E o que acontece? Ele recebe o Consolador, que por sua própria presença produz a coragem perdida. A presença de Jesus nos dá coragem, e ela não vem de nós nos colocando em frenesi ou nos culpando pelas nossas falhas no passado. A coragem não é algo com o qual nascemos ou não. Ela vem da entrega das nossas faltas e nossas lutas ao Senhor. É permitir que Deus nos segure e nos abrace quando sentimos medo e queremos fugir.
A presença de Deus, o Espírito Santo, é a resposta para tudo o que nos falta e Ele está pronto para nos abraçar em nossa necessidade e nos encher até transbordar. Quando entregamos as nossas áreas de fraqueza, medo ou carência ao Senhor, Ele responde preenchendo esse lugar consigo mesmo e nos tornamos imensamente mais corajosos do que jamais fomos em toda a nossa vida. Eu experimentei isso repetidamente em minha própria vida, conforme me entregava ao Espírito Santo. Passei grande parte do início do meu ministério querendo fugir e encontrar um lugar com menos exposição pública ou pouca pressão. Eu sonhava com uma vida mais fácil, com menos medo, uma vida em que eu poderia viver com menos dependência ou vulnerabilidade. No entanto, desde o meu encontro com o Espírito Santo e a revelação de quem Ele é para mim, tudo mudou fundamentalmente. Quando a intimidação e o temor dos homens batem à porta do meu coração, tentando me convencer a me recuar e a me autopreservar, já não tenho desejo de acolher esse sentimento na minha vida, porque sei que não existe liberdade nesse lugar. E o mais importante, encontrei aquele que é a própria coragem. Embora às vezes eu me sinta completamente sobrecarregada, sei que Ele nunca me deixará. Sinto o seu incrível amor e o poder da sua disponibilidade para mim, e isso me encoraja imensamente. Ainda preciso escolher viver na revelação que recebi. Quando me sinto sobrecarregada, a minha reação instintiva é trabalhar mais, pois parece contraintuitivo, como adulta, parar para ser segurada pelo Senhor. Mas quando paro para me conscientizar de que o Espírito Santo está comigo e o convido para me encher novamente e me segurar na sua presença, é ali, naquele lugar, que a minha verdadeira coragem é encontrada. A revelação do poder de Deus é minha para administrar agora, e eu não trocaria isso por nada. Agora, gostaria que você tirasse um momento com o Senhor. Pare. Convide-o a se aproximar e pergunte-lhe se há algo que ele gostaria que você lhe entregasse. Um lugar onde ele está convidando-o a ser sustentado em seus braços, para que ele possa lhe dar a coragem onde tem sentido medo. Pergunte o que ele quer ser para você nessa área. Seu escudo? Sua recompensa? Seu ajudador presente em tempos de necessidade? Seu poder? Sua força? Deixe que ele o convença se você precisar entregar algumas coisas e responda à sua bondade com arrependimento, trocando qualquer mentira pela verdade de Deus. Deixe que ele se aproxime de você nesse lugar. Agora, convide-o para preencher o espaço que você abriu para ele. Ele está com você. Aquele que está ao nosso lado. Assim como Jesus caminhou ao lado dos discípulos, o Senhor quer que saibamos que podemos caminhar com Ele da mesma maneira, pois a sua própria presença, o seu Espírito, está conosco. O Espírito Santo se alegra em trazer conforto, força, verdade e esperança para cada área da nossa vida. É sua alegria estar ao nosso lado e nos capacitar a viver na plenitude das promessas de Deus. Na medida em que me aventurei nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ele realmente se tornou o meu melhor amigo. Quando o Espírito de Deus invadiu a minha vida, fiquei profundamente convencida da minha abordagem em relação a ele. Ele não é um assistente da minha vida ou um simples ajudante que fica às margens a quem recorro quando estou presa, mas ele realmente se alegra em nos ajudar. O coração que valoriza o Espírito Santo também saberá quão valioso ele é em trazer auxílio. Ele se deleita em seu papel. A ajuda e o auxílio do Espírito Santo não são pequenos feitos. É o mesmo poder que foi exercido quando ele ressuscitou Cristo dos mortos e nos assentou em lugares celestiais que vêm em nosso socorro. Ver Efésios 1:20. Que tipo de suporte é esse? É imensurável e além do que poderíamos merecer. Ele ama ser o nosso ajudador, intercessor e aquele que está ao nosso lado. Em João 14, a introdução do Espírito Santo como ajudador serve de trampolim para Jesus explicar algumas das várias funções e resultados da união com ele. Ao lermos os próximos capítulos, veremos que o Espírito Santo torna possível para nós como crentes.
A permanência. Em João 15, Jesus começa a nos dar chaves para a frutificação no reino, permanecer nele, a videira verdadeira, e ele em nós. O Espírito de Jesus logo seria liberado para preencher a vida daqueles que creem nele como Salvador, e isso nos permitiria não apenas estarmos com ele, mas também que ele permaneça em nós e nós nele. Atos 17, 28, NVI, diz que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Que nova realidade incrível! Podemos viver em tal conexão e intimidade que ele pode viver em nós e nós nele. Isso é possível pela liberação do seu Espírito. Viver em proximidade com Jesus foi incrivelmente transformador, poderoso e catalisador na vida dos discípulos. Os homens abriram mão das suas vocações comuns, como pescadores, cobradores de impostos e médicos, para viverem como seguidores de Deus em carne. As grandes demonstrações do poder do Espírito fluindo pela vida de Jesus e experimentando Deus como Pai teriam sido completamente transformadoras, e ainda assim, Jesus estava dizendo que havia uma intimidade mais profunda por vir para todos que acreditassem. Nós, como crentes, ansiamos pela proximidade com o Senhor. Fomos projetados para isso, e Deus deseja ainda mais do que nós. O envio do Espírito por Jesus, vindo do Pai, foi o contexto em que a permanência poderia ser ensinada. Jesus está revelando uma nova realidade para esses homens de Deus. Ele está dizendo, abre aspas, assim como tenho vivido em unidade com o Pai, pelo Espírito, vocês também poderão viver, fecha aspas. O derramar do Espírito nos crentes é a porta aberta para que possamos permanecer em Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Cristo e recebemos a salvação por causa da sua morte e ressurreição, nós nos tornamos o vaso perfeito para hospedar e cooperar com o seu Espírito Santo. A contínua consciência e o coração aberto para receber do Espírito Santo nos capacita a ter uma vida que permanece nele e ele em nós. Quando damos espaço ao Senhor na nossa vida, damos boas-vindas à operação do Espírito em nós, para que possamos viver em união com Jesus. O contexto do que Jesus está ensinando em João 15 depende da liberação e recepção do seu Espírito. Sem o dom do Espírito de Deus, não podemos permanecer em Jesus, nem ter Jesus habitando em nós, porque nos foi dado tão livremente o dom da salvação e fomos levados e purificados pelo sangue de Jesus, agora podemos hospedar o mais santo de todos, o próprio Espírito de Deus, e é o seu Espírito que torna possível permanecer nele. Se é a intimidade com o Senhor que gera frutos, então nos posicionarmos para encontrá-lo em nossa vida cotidiana é a escolha mais poderosa e produtiva que podemos fazer. É para o seu bem. Em João 16:7, Jesus declara algo tão profundo e chocante para os seus amigos. Ele diz que é para o seu bem que eu vá. Não sei você, mas se eu estivesse andando com Jesus, não tenho certeza se sentiria que seria para o meu bem que ele partiria. Mas Jesus, naquele momento, tinha uma compreensão muito mais ampla do que a dos discípulos. Jesus entendia o que estava prestes a realizar e quem ele estava prestes a liberar. Ele entendia a função do Espírito Santo e quão valioso ele seria para o nascimento e crescimento da Igreja do Novo Testamento. Não existe nenhuma comparação competitiva sendo exposta aqui, porque o Espírito Santo não trabalha por conta própria, mas é um com o Pai e o Filho, e opera em total cooperação com eles. Acho que podemos impor as nossas crenças humanas sobre a Trindade e, às vezes, criar uma competição ou uma falsa hierarquia, mas eles vivem em completa unidade e submissão mútua. As três pessoas da Trindade são um único Deus, com a mesma natureza e glória, mas seus papéis em relação ao mundo diferem. Jesus conhece a sua missão, ele entende o seu papel e a obra múltipla que a cruz, a ressurreição e a sua ascensão realizarão. Ele entende que a vitória está prestes a ser conquistada pelo seu povo e abrirá o caminho para todos aqueles que o receberem como Cristo, hospedem-os para que todos
Ele entende que a vitória está prestes a ser conquistada pelo seu povo e abrirá o caminho para todos aqueles que o receberem como Cristo, hospedem o seu Espírito para operar poderosamente em nós e por meio de nós, manifestando a sua vitória sobre o inimigo aqui na terra. Até aquele momento, os seus discípulos experimentaram Jesus em um tempo e um lugar geográfico, porque, embora totalmente Deus, ele escolheu colocar-se em carne e viver dessa forma com eles para o seu propósito específico na terra. Mas essa mudança, com a vinda do seu Espírito, liberou o poder de si mesmo para encher toda a carne em todo o globo. Com isso, a presença e o poder de Jesus agora estariam disponíveis para alcançar todos os lares, regiões e grupos de pessoas. Isso é incrivelmente profundo, não apenas para aquela época, mas para todos nós agora. A habitação do Espírito Santo disponível para nós é algo que a igreja precisa compreender e, ouso dizer, lutar por isso até que se torne uma realidade na nossa vida cotidiana. As palavras lutar por algo são desafiadoras porque poderiam descrever algo que ainda não temos. E todos nós sabemos que o Espírito Santo já foi liberado, mas só porque ele está disponível para nós não significa que tenhamos compreendido o verdadeiro poder da sua presença conosco. São os corações daqueles que o buscarão e confiarão nele que terão os olhos para ver e os ouvidos para ouvir o que ele está fazendo e dizendo. O Espírito Santo está sempre conosco para ser recebido e com quem podemos cooperar em todas as áreas e facetas da nossa vida. Ele não está limitado a um culto de domingo ou a um prédio da igreja, mas foi derramado para todos nós. As nossas reuniões na igreja nos mantêm conectados e conscientes das verdades fundamentais da nossa fé, do potente poder de Deus disponível para nós e da nossa responsabilidade dentro dessa aliança. Entretanto, elas são destinadas a ser o ponto de partida para a nossa semana no mundo, onde estamos plenamente conscientes de Cristo, que vive e habita dentro de nós. Uma vida ciente dessa realidade é cheia de esperança, vitória e soluções do reino, porque vivemos na realidade de que o nosso Rei sem limites está conosco. Testifica sobre Jesus e traz à memória. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Lucas 15, 26, 27, NVI. Assim como Jesus celebra a vinda do Espírito, a quem ele enviará do Pai, o Espírito terá o papel jubiloso de testificar sobre Jesus e revelá-lo ao mundo. Quando eu encontrei Deus de maneira tão poderosa e misteriosa, a obra do Espírito Santo na minha vida foi aquela que ampliou profundamente o valor de Jesus no meu coração e na minha mente. O meu profundo amor e apreço pelo Espírito de Deus existem porque ele começou a revelar a beleza e a majestade de Jesus, bem como a natureza do Pai, de uma forma que eu nunca havia conhecido. Ele não deu testemunho de si mesmo, mas trabalhou perfeitamente no meu coração para revelar o Pai e o Filho corretamente, e assim também se revelou para mim. Não consigo descrever adequadamente quão precioso o Espírito Santo é para mim. Ele corrigiu a minha visão sobre os princípios pelos quais eu vivo e para quem existo. A vida de Jesus foi um modelo para todos nós, mostrando como pode ser a nossa vida rendida ao Senhor. As muitas demonstrações de milagres, sinais e maravilhas foram para cada um de nós um testemunho do que a nossa vida seria nele. Quando enfrentamos desafios, temos a escolha de permitir que a vida de Jesus defina a nossa resposta ou que o nosso medo ou incredulidade o faça. O Espírito Santo está em nós, trabalhando para nos incentivar a ter fé em Jesus. Ele nos lembra do que Cristo fez e o que deixou disponível para que as nossas experiências não determinem a nossa fé. Se não vejo isso na vida de Jesus, então não quero criar um espaço para que isso habite em meu coração. Para ver Jesus corretamente, precisamos de uma revelação dele e do que ele fez, e para isso necessitamos da obra do Espírito Santo. O Evangelho é simples, mas não necessariamente fácil. É algo que não podemos simplesmente entender com a mente, mas deve ser apreendido no Espírito,
e devemos permitir que toque cada fibra do nosso ser. O motivo de não ser fácil é que vivemos na tensão da realidade do reino disponível agora e do ainda não. Sabemos que Jesus pagou por tudo, mas ainda não vimos esse tudo se manifestar. Podemos nos ver querendo racionalizar essa tensão entre o agora e o ainda não para remover o desconforto de ter fé em algo sobre o qual sentimos não ter controle. O problema é que muitas vezes racionalizamos e nos afastamos em vez de nos aproximarmos da fé e do risco. Eu não quero me convencer a deixar de viver no poder do Espírito Santo. Não podemos viver apenas com o conhecimento terreno. Precisamos nos voltar para o Espírito Santo e permitir que Ele nos lembre do poder maravilhoso que existe na morte e vida de Jesus e que Ele nos desperte para aquele que fala as palavras do Espírito e da vida. Ver João 6,63. O Espírito Santo é enviado para que possamos entrar no grande mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Ver Colossenses 1,27. E entender o que isso significa para a nossa vida com Ele diariamente. Há muito que Jesus ensinou enquanto andava pela terra, mas nem tudo foi entendido ou recebido. Há muito que ouvimos como crentes em sermões, lemos na palavra ou cantamos em adoração a Jesus, mas nem tudo permanece em destaque na nossa mente. A bela obra do Espírito é que ele traz à memória tudo o que Jesus disse, tudo o que lemos na palavra e tudo o que encontramos nele, além daquilo que recebemos dele. Ver João 14,26. O Espírito é quem nos ajuda a lembrar e compreender as suas maravilhosas verdades e os grandes mistérios do seu reino. Espírito da verdade. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 12 a 15, NVI. Nessa passagem, Jesus está comunicando que havia tanto que ele ainda queria dar aos seus seguidores, mas ele sabia que eles não conseguiriam suportar tudo naquele momento. Ele tem uma riqueza enorme de revelação sobre o valor, a função e o poder do que a sua vida, morte, ressurreição e ascensão significavam para eles, mas os discípulos não entenderiam completamente naquele instante. Jesus encontra consolo em enviar o Espírito, pois ele o glorificaria e, no tempo certo, daria os tesouros profundos da revelação que Jesus carrega e guarda, conforme o Pai lhe deu. A obra do Espírito expande a nossa capacidade de carregar o conhecimento e a revelação do Filho de Deus, que tão desesperadamente precisamos, e nos desperta para compreender os poderosos mistérios do Evangelho, para que possamos ser transformados por ele e andar nos caminhos de Jesus. A majestade e a beleza de Jesus são apenas aspectos dele, com os quais podemos ter contato com apenas uma fração deles, e essa parte tem o poder de transformar uma vida completamente. E quanto à sua santidade, seu poder, sua vitória? A lista continua. Todo o céu clama santo ao contemplá-lo. Os 24 anciãos, pessoas de estatura tão grande que estão posicionados ao redor do seu trono, quando veem Jesus, caem aos seus pés e lançam as suas coroas, símbolos de autoridade, sabedoria e poder. Eles fazem isso porque toda a glória da vida deles empalidece em comparação com a extraordinária glória de Deus. O maior prazer para o Espírito Santo é trabalhar em nós, ajudando-nos a conectar-nos com aquilo que não conseguiríamos suportar em outras temporadas. A obra do Espírito gera uma profunda obsessão por valorizar a nossa desesperada necessidade de Jesus e uma fome de conhecer o Pai. O Espírito Santo está constantemente nos guiando e nos conduzindo aos pés de Jesus, conforme enfrentamos as circunstâncias da vida. É aos seus pés que todo argumento elevado ou palavra ofensiva do inimigo é levado e submetido à obediência de Cristo. Ver 2 Coríntios 10, 5. O valor de Cristo para a nossa vida, em nossa vida, e o que Ele fez por nós é tão magnífico, vasto, profundo e alto que é difícil compreender.
Em Jesus Cristo, todas as coisas subsistem. Ver Colossenses 1,18. Isso significa que não há nada visível ou invisível que esteja além da nossa necessidade dele. Quando o Espírito Santo começou a revelar a necessidade esmagadora, o valor e o desejo que meu ser tinha por Jesus, o tesouro do céu, muitas coisas que eu pensava precisar se tornaram insignificantes diante desse conhecimento de quem Ele é, foi e será para mim. Coisas que pareciam complicadas ou confusas na minha vida se tornaram extraordinariamente simples. A lista das minhas responsabilidades e prioridades foi reduzida a uma única coisa. O que Deus está dizendo sobre isso? O Espírito Santo me despertou para a preciosidade e a perfeição da liderança do Senhor. O esforço de tentar ser tudo para todos ao meu redor cessou diante da realidade de que Jesus era tudo para todos nós. As pessoas frequentemente me perguntavam como eu equilibro ministério, família, viagens e minhas muitas responsabilidades, mas a verdade é que eu não estou tentando equilibrá-las, nem tentando atender a todas as necessidades. Eu estou tentando seguir a liderança do Senhor na minha vida e permitir que Ele ordene os meus passos. Isso é algo que Bill compartilhou conosco muitas vezes, e foi no encontro poderoso com o Espírito Santo que a verdade de que Jesus era o suficiente para tudo que eu precisava se tornou uma realidade na minha vida. Isso não significa que eu nunca me sinta sobrecarregada ou que eu não cometa erros. Significa simplesmente que, quando isso acontece, posso voltar ao Senhor e convidá-lo para usar a sua liderança nos lugares de ansiedade, e é lá que encontro a sua paz. Algo que percebi é que há confusão e, às vezes, medo em torno do Espírito Santo. Como o Espírito de Deus não é tangível para a mente humana conceber, criamos nossos próprios pensamentos sobre quem Ele é e o que Ele faz. Para muitos, é mais fácil se relacionar com Deus Pai, porque todos tivemos experiências com pais em nossa vida, e o mesmo acontece com Jesus, porque Ele andou com os nossos sapatos por um tempo. Entretanto, quando se trata do Espírito de Deus, tendemos a evitar falar sobre ele, porque parece mais fisicamente intangível e algo não tão facilmente compreensível. Isso é muito semelhante à maneira como nos sentimos confortáveis falando sobre as nossas necessidades físicas em vez das nossas necessidades emocionais, porque uma delas é mais tangível. Por exemplo, pedir um copo d'água na casa de alguém parece mais simples e menos vulnerável do que expressar a necessidade de contato visual ou de um abraço, e ainda assim ambas são necessidades, uma apenas mais fisicamente tangível do que a outra. Tudo em nosso relacionamento com o Espírito Santo é vulnerável e incrivelmente íntimo. Ele é a presença permanente de Deus dentro de nós. O nosso convite ao Espírito Santo requer a rendição total do controle e um convite para que Ele faça uma obra em nós que não somos capazes de realizar sozinhos. E como já dissemos antes, esse tipo de rendição é sobre uma confiança total. Confiança e rendição andam de mãos dadas, e para ter o Espírito de Deus em plena operação, devemos entregar ambos completamente ao Senhor. Abrir mão do controle, tanto pessoalmente quanto em um ambiente corporativo, parece assustador para muitas pessoas. O temor do homem sutilmente se infiltrou em nossas reuniões. Então, limitamos a obra do Espírito com medo de que ele faça algo que possamos ofender as pessoas. Nesse temor, e de outras maneiras também, limitamos o mover do Espírito e, assim, limitamos nossa conexão e consciência da majestade e glória do Senhor. Não devemos criar um Deus à nossa imagem, que se encaixa no nosso molde e nível de conforto, em vez de vê-lo como e por quem Ele é. Nossa necessidade de servir as pessoas e suas preferências muitas vezes fechou as portas à obra do Espírito de Deus, limitando-o ao nosso conforto e, dessa forma, trocando nossa herança nele por uma forma sem poder. Não precisamos entreter as pessoas, precisamos conduzi-las aos pés de Jesus, e nada nem ninguém faz isso melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser reverenciado, honrado e acolhido, sem medo pelo seu povo, porque ele não opera por conta própria. O Espírito não se glorifica, mas revela apenas o que o Pai lhe diz e glorifica Jesus, nosso Senhor. Ver João 16:13.
Lembro-me de uma noite em que, durante o culto, eu chorava no chão enquanto o Espírito revelava o valor dos pés de Jesus. Enquanto adorava, senti o peso da minha necessidade de servi-lo e como isso estava alinhando o meu coração para servir aos outros. Chorei enquanto me agarrava aos seus pés e reconheci o quanto eu precisava estar nessa posição como ministra e pastora. Os pés de Jesus revelaram a posição para a qual eu fui chamada, servir aos seus pés. O meu choro aos seus pés se tornou lágrimas de gratidão ao perceber que o Espírito Santo, por sua misericórdia, estava me permitindo entrar nessa verdade poderosa, porque ele me amava e desejava que eu conhecesse Jesus. A revelação do valor e do quanto Jesus é digno não estão relegadas a momentos, mas estão disponíveis para aqueles que vivem em amizade com o Espírito Santo. A abertura do coração ao Espírito é um convite para ver Jesus corretamente, um convite para que Jesus seja glorificado e exaltado em seu coração e em sua mente, e para conhecer os seus caminhos e sua majestade. E quando o contemplamos, somos transformados à sua semelhança, e a semelhança de Jesus é uma glória magnífica demais para ser descrita. Ver Jesus pinta o nosso mundo com cores vibrantes de esperança, alegria e paz. Dá significado aos vales e montanhas e nos sustenta durante provas e vitórias. A dependência do Espírito Santo é imprescindível para ver Jesus como precisamos. Frutos e dons. Eu acredito que o medo do Espírito de Deus surgiu, às vezes, porque o homem olhou demais o dom e não o fruto. Os dons do Espírito são maravilhosos, valiosos e devem ser valorizados, mas não podem ser confundidos com o fruto. O fruto é um subproduto da obra do Espírito em nós, ver Gálatas 5:22, enquanto os dons são dados livremente e nem sempre estão conectados à condição do nosso coração. Uma árvore não pode dar fruto em condições adversas e, por isso, há certas condições para que possamos produzir frutos. Sem água, sem nutrientes, significa que não haverá fruto. E, portanto, nós, como crentes, não podemos dar o fruto da vida divina sem permanecermos em conexão com o Senhor, alimentando-nos do pão da vida e recebendo a sua presença diariamente. Ver João 15:4. O fruto da nossa vida exibe uma vida que foi e está sendo purificada pela própria presença de Jesus operando em nós. A pureza é a evidência da sua obra, o fogo refinador em nós. Todos nós já fomos feridos por alguém que operava em um dom, mas sem a dependência do Espírito Santo. E por isso, algumas vezes desprezamos o imenso valor do Espírito, por causa do mau uso do dom. Todos os dons podem ser mal utilizados e, quando são, podem causar dor e destruição, mas quando usados corretamente, são incrivelmente poderosos. O meu objetivo não é enfatizar o mau uso, mas sim o uso correto. Devemos ter a pureza de coração e demonstrar o grande poder de Deus, não um ou outro. Por medo da falta de pureza, nós evitamos ensinar sobre o poder. Ao observar um coração impuro usar de maneira inadequada uma verdade poderosa, um dom, podemos nos afastar completamente do uso daquela arma específica, quando, na verdade, Deus está buscando aqueles que são puros de coração para demonstrar a verdadeira intenção do dom. Aqueles que andam em comunhão com o Espírito Santo não apenas manifestam os dons, mas também os frutos da sua obra em sua vida. Para sermos pessoas de pureza incrível e também andarmos no poder de Deus, precisamos permanecer conectados à videira. Como ilustração, eu não posso deixar de ensinar os meus filhos, quando se tornarem adolescentes, sobre o poder da sua sexualidade. Se eu fizesse isso, diminuiria o valor da pureza e a responsabilidade deles no cuidado sobre isso. Por que a pureza importaria se a sexualidade não fosse poderosa? A pureza importa porque a sexualidade é incrivelmente poderosa. Quando usada corretamente, une um casamento, torna duas pessoas uma só e as conecta espiritualmente como nenhum outro relacionamento que experimentarão em toda a vida. Quando não há controle ou limite, a sexualidade produzirá vida e legado independentemente de querermos ou não. Deus criou o poder da nossa sexualidade para ser contido na estrutura da aliança do casamento.
Quando a nossa sexualidade é gerida com pureza e a mantemos dentro dos limites do casamento, ela é saudável e traz vida, mas quando a experimentamos sem pureza, ela é destrutiva. A pureza é vital para a estrutura que carregará poder. Não há como ver o reino de Deus vindo à terra como é no céu, sem a demonstração do poder de Jesus. Se Jesus estivesse caminhando tão somente em pureza na terra, não teria havido milagres. Por outro lado, se Jesus tivesse demonstrado apenas poder, não haveria validade no milagre. Ele fez ambos perfeitamente e nos chama para submeter a nossa vida à sua obra em nós para fazermos o mesmo, e somente Ele o aperfeiçoará em nós. Esses capítulos de João mencionados pintam um quadro incrível do que será possível para nós por causa do preenchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que tornará a comunhão com Deus uma realidade para todo crente. O Espírito nos permitirá estar conectados ao Pai e permanecer em Deus de tal forma que possamos dar o fruto do seu reino e da sua justiça. Eu gostaria de encorajá-lo a ler todos os 4 capítulos, João 14, 15, 16 e 17, e destacar o que você vê que a palavra está dizendo ser possível porque recebemos o Espírito Santo. Eu oro para que essas passagens causem em você uma fome por mais dele e o despertem para o poder de uma vida vivida em conexão com o Espírito de Deus. E a frase que fecha o capítulo é: tudo em nosso relacionamento com o Espírito Santo é vulnerável e incrivelmente íntimo.